Fala pessoal, iniciando a semana com anúncios, né, do governo brasileiro aí, feitos no final de semana, referente a novas medidas ali, referente ao IOF, né, para corrigir aquele primeiro anúncio que foi feito. O mercado já reagiu ontem, na segunda-feira, não teve uma reação muito boa, apesar de ter recuperado ali mais para o final do dia. Além disso, temos uma negociação aí ocorrendo entre Estados Unidos e China, então são os dois pontos aí de atenção, né, que vale a pena ficar de olho. Hoje, né, inclusive, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, vai anunciar, né, mostrar ali para o Lula as medidas e vamos ver como que o mercado vai reagir aí durante o dia, durante a semana, tá? Então é um ponto importante aí para ser observado. Bem, vamos começar falando aqui do Ibovespa, né? Para quem não me conhece, me chamo Alan, faço parte da equipe Ficube. Hoje, dia 10 de junho, né, uma terça-feira, e vamos lá, vamos então começar falando aqui do Ibov. Bem, o Ibov, né, então ele tinha deixado uma máxima histórica ali na faixa dos 140 mil, fez pullback, testou topo, não fez novo topo. Desde então ele vem corrigindo, perdeu um primeiro ponto de suporte, segundo ponto de suporte, região dos 135.500. Ontem ele ameaçou perder, mas como eu disse, ele teve uma recuperação ali mais para o final do dia, e olha o pavio que ele deixou aqui, tá? Aqui é uma região de suporte, tá, pessoal? A ideia aqui é que ele segure e volte pelo menos para testar próximo aqui do 137.400. É claro, se romper, aí a gente retoma aquela movimentação de alta, testa topo novamente, quem sabe aí, né, mercado animando, gostando da movimentação, ele rompe e dá sequência na movimentação de topo e fundo ascendente mais para frente, tá? Mas, de qualquer forma, é uma região de suporte, então é difícil pensar em vendas aqui, né? Pode até ser que esse mercado esteja realmente virando para venda, né? Chamei a atenção que ficou esquisito desde que ele falhou ali no topo, mas ainda não vejo que tenha venda configurada, tá? Se por um acaso ele voltar para testar aqui o 137.500, 138, começa a travar por aqui, aponta para baixo, aqui sim eu começo a ver possibilidade nas vendas pelo risco, e aí a gente pode ter alguns ativos aí, quem sabe tentando dar mais outra pernada de baixa, tá? Mas por enquanto, região de suporte, região que eu não vejo ali vendas no momento, porque o risco aqui, a relação risco-retorno está mais interessante até para compra, né? Imagina ali um stop abaixo da mínima, com possibilidade de voltar para testar as máximas, tá? É claro que eu não acho que vá direto, né? O mercado pode fazer, mas eu não acredito que vá direto. Então, esse é que eu vejo por Ibov, vamos dar uma olhada no gráfico do dólar, WDO Foot. Vamos lá, o dólar. O dólar acabou perdendo aquela região de fundo de outubro do ano passado. Tá vindo buscar a próxima linha vermelha ali, próximo dos 5,56, 5,55. Qualquer repique do dólar, eu entendo que ainda é para continuar a movimentação de queda, tá? Então o dólar segue na tendência de baixa. Bem, pessoal, toda semana eu trago aqui para vocês, né, 2 candidatos que eu considero interessante aí para ficar de olho durante a semana. O primeiro candidato que eu gostaria de trazer, eu já comentei em outra vez, foi Pomo 4. Tinha chamado a atenção quando o Pomo 4 ainda não tinha rompido essa região em vermelho ali, chamei a atenção de uma possibilidade aí para quem gosta de figura gráfica de um ombro, cabeça a ombro, né, invertido. Ele acabou rompendo e agora está voltando para testar, né? Então, se vocês repararem no dia de ontem, ele voltou para testar essa faixa em vermelho, é um ponto que ele precisa respeitar como suporte agora, tá? Então, é uma região que eu entendo que sim, né? É um ponto ali que ele pode formar um pivôzinho e dar outra pernada para cima. Meu alvo segue sendo ainda a região dos 8,10, tá? E a ideia qual que é? Como o 4 segurando por aqui, a ideia é que ele não volte mais para baixo dos R$ 7. Voltou para baixo dos R$ 7, eu entendo que começa a ficar um pouco mais perigoso, o ideal seria estopar. Saindo da região atual aí perto dos 7,40, se ele buscar ali próximos 8,15, daí cerca de 10,5 num primeiro alvo, vamos ver se como consegue buscar lá, tá ok? Outro candidato que me chama atenção é o gráfico de Kepler-Weber, né? KEPL3. Vamos lá. Bem, ele vem de uma pernada forte de queda, tá? Então isso aqui é um ponto de atenção, né? Só que assim, ele fez um movimento de repique, aí tentou mais uma vez ali retomar para baixo, não conseguiu, teve uma reação, testou mais uma vez ali a região do fundo anterior, não perdeu,
deu essa pernadinha para cima e agora começa a trabalhar acima desses topinhos mais próximos aí, né, mas que ele fez mais recentemente. Qual que seria a ideia aqui? Ele formar um pivô nessa região e também dar outra pernada para cima. Meu primeiro alvo seria aqui na região dos 8,90, que eu acredito até que coincida com essa região de fundo, não, é um pouco mais para baixo aqui essa região de fundo. E aí 9,15, né, também é um ponto que eu ficaria de olho. Então são os pontos que eu ficaria atento aí em Kepler, tá? Do ponto atual, se o Kepler for buscar ali, dá cerca de 5,8, o primeiro alvo, o segundo alvo 12%. Entendo que Kepler, o ideal é que ele trabalhe, olha, é que assim, vamos aguardar a abertura, né, pra ver como ele vai ficar, mas o ideal seria que ele nem perdesse mais para baixo desse 7,90, tá? Ele já precisa formar um pivôzinho, mandar para cima para continuar interessante. De qualquer forma, é um candidato que me chama a atenção, tá ok? E para finalizar, pessoal, o S&P 500, né, o S&P 500 que acabou respeitando muito bem ali a região de 770, ele está rompendo ali aquele topinho que deixou ali em maio os 960, já está aqui no 6.005, né, então o S&P 500 aí seguindo movimentação de alta, a tendência segue sendo de alta, só tem um problema, não tem relação risco-retorno, então por enquanto não faria nada ali com relação ao S&P 500, entendo que ele pode sim ainda bater cabeça aqui nessa região e voltar para baixo desses 960, e aí eu ficaria atento em compra se ele voltar próximo de 770, que é um ponto que eu considero como suporte e tem uma melhor relação risco-retorno, ou então deixe ele romper e buscar o próximo alvo, seria na região dos 6.150, que é a máxima histórica, e depois volta para testar num pullback aí perto dessa região dos 960 que ele rompeu. Aí sim, eu tentaria uma compra no pullback, acreditando em mais uma pernada de alta, acreditando na continuação da tendência, tá? Bem, pessoal, vou encerrando por aqui. Desejei para todos uma excelente semana, bons trades. Lembrando que a gravação das oportunidades da semana é em parceria com o canal Monitor do Mercado. Vou encerrando por aqui e semana que vem a gente está de volta. Um abraço a todos. Tchau, tchau, pessoal.